O que eu tive que deixar de fazer para enriquecer rápido, né? Como você viu aí no título do vídeo, muitas das vezes nós focamos no que fazer, mas esquecemos de que quando a gente faz algo, a gente está sempre deixando de fazer outra coisa. A gente tem 24 horas. Eu estou fazendo coisas provavelmente diferentes das suas, sabe? Óbvio que a gente tem o nosso tempo de tomar banho, né? Escovar os dentes, enfim, mas onde estou querendo chegar? Sempre que você for fazer algo na sua vida, você vai estar sacrificando outras coisas. Aí você vai ter que, no início do empreendedorismo, por exemplo, vai ter que sacrificar relacionamentos, vai ter que sacrificar um bom, igual eu disse, um relacionamento, não falo só amoroso, mas né, relacionamento com seu cônjuge, mas um relacionamento familiar, como foi o meu caso. Eu tive um desgaste grande no meu início com a minha família, com os meus pais, principalmente. Você vai ter que sacrificar a opinião dos outros, né? Sabe, sacrificar paz, às vezes. Na maioria das vezes você vai ter que sacrificar a sua paz. E a principal coisa, né? Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu me chamo Samuel Boaventura, tenho 20 anos, sou o CEO da Eden Corporate, tenho 50% das participações aqui também, uma empresa de educação e tecnologia, onde nosso foco é mostrar para as pessoas como ela pode ter uma vida melhor, seja na área financeira, área espiritual, em vários outros cenários, e eu não apareço para vender esse tipo de produtos. E até hoje, aqui na minha empresa, pô, se você já é empresário, você vai entender bem o que eu estou falando. Se você não é, você vai conseguir entender também porque é uma verdade universal e não uma verdade relativa. Tem uma diferença muito grande. Verdade universal é a verdade que realmente é a verdade e ponto final. O cara que tenta falar que a verdade universal não é verdade, ele é doido. É igual a gente falar, tipo assim, pô, isso aqui é branco, sabe? Isso aqui é uma verdade universal. Né? Agora eu falar aqui que isso aqui é azul. Pode ser uma verdade relativa. Pro cara, pode ser azul. Mas a universal é que é branco. Exemplo bobo pra você entender onde eu tô querendo chegar. Mas, na minha empresa, eu tenho 1 milhão de oportunidades. A cabeça do empresário é assim. Você cria oportunidades para você enriquecer, para você aumentar o fluxo de caixa da sua empresa, aumentar o caixa da sua empresa, para você crescer profissionalmente. Sabe, você sempre tem muitas oportunidades, mas você precisa ter muito claro o que é prioridade para você melhorar aquilo que você deseja naquele momento. Às vezes você não quer ganhar tanto dinheiro agora, né? Então você vai sacrificar os ganhos agora, porque você tem uma condição que, pô, dá para levar a sua empresa, dá para levar a sua vida. E por agora você vai sacrificar, às vezes aumentar o caixa agora para trabalhar com equity e depois vender a sua empresa lá para o futuro, para algum investidor, né? Então, esse é o jogo, você tem que sacrificar sempre algumas coisas para conseguir outras, né? E qual que é o trabalho que eu sempre faço? Assim, porque a cabeça do empreendedor, do empresário, é uma teia, né? É uma teia. O que é uma teia? Pô, você tá fazendo alguma coisa e pá, tá, tá, pá. Oportunidade ali, oportunidade cá, vamos se encontrar e tal. Você tem que ter muito claro para onde você quer chegar e com as oportunidades que você tem. Eu trabalho o seguinte, eu penso 20% no passado. Como é que eu falo? E tem até um porquê, mas resumindo, 10% no passado, 70% no presente e 20% no futuro. Então 10, 70, 20. 10, 70, 20. 10 passado, 70 hoje, 20 no futuro. Então 70 mais 10, 80, 90, 100. Então até, como eu tô no final aqui do dia da empresa, eu tô até falando assim, pô, deixa eu fazer o cálculo para não errar isso aqui, continha feia. Eu saí da escola para empreender, mas isso aí pelo menos eu faço, né? Aí a calculadora aqui nós é raiz, pô. Aqui nós é raiz aí. Comprei essa calculadora aqui para eu sempre lembrar de olhar os números para tomar uma decisão. Mas qual que é o trabalho que eu faço? Pô, eu analiso, identifico e priorizo. Eu analiso o contexto, analiso onde eu quero chegar, igual eu disse, pro futuro, olho o que eu já errei, olho pro cenário atual, pô, não tá sendo condizente e tal, qual que é o esforço que eu preciso colocar para ter resultados, né? Pô, tá muito positivo demais, vamos investigar mais a fundo.
Você vai indo, você vai buscando, você vai analisando, identificando e priorizando para você fazer aquilo que precisa ser feito para chegar onde você deseja. E você vai sacrificar. E uma coisa que eu tive que fazer para enriquecer rápido, eu considero que foi rápido, tá? Foi rápido. Assim, eu não tenho nenhum curso, né? Não tenho nenhuma mentoria aqui, não tô vendendo nada para você, então não tem porquê de eu falar, eu enriqueci devagar, com calma, e você vai ser o mesmo. Não, eu enriqueci rápido, pô. Com 15 anos eu comecei a trabalhar com a internet, em mês eu tava faturando 20 mil por mês. Depois, com 16, eu cheguei a bater R$ 1 milhão de faturamento. Depois, com 17, 18, e aí o pau torou. Mas o que eu tive que deixar de fazer foi deixar de encontrar pessoas, informações que não me agregavam em nada. Eu tive que mudar meu ambiente, a verdade é essa. E eu tive que sacrificar almoços de família, eu tive que sacrificar um tanto de coisa, cara. E eu não tinha inteligência emocional, eu até gravei um vídeo falando uma vez disso, mas eu não tinha inteligência emocional, eu desgastei o meu relacionamento com a minha família, depois eu recuperei isso, mas foi tenso no início. Mas o principal não foi a família, sabe? O principal foi o que eu tava assistindo, igual você tá assistindo nesse exato momento. O que você tá assistindo agora, sabe? Porque quando a gente fala de ambiente, as pessoas acham que às vezes é só... Você não vai mudar seu pai não, irmão. Deus, nada é por acaso. Seu pai é seu pai porque é seu pai. Sua mãe é sua mãe porque é sua mãe. Deus escolheu isso e ponto final. Você não muda a sua família. Eles podem ser os piores, mas você tem que respeitá-los. Sabe? Piores ao olho do mundo, né? Mas assim... Quando a gente falando de ambiente, parece que é seu vizinho, é seu amigo. Pô, também é ambiente, mas o que eu tô querendo dizer aqui é que o que você assiste. Da mesma maneira, olha só, olha que doideira. Se você não paga para usar o produto, você é o produto. O que eu tô querendo dizer? Se você não tá pagando para usar o YouTube aqui, se você não tá pagando para usar o Instagram, é porque você é o produto. Como é que essas plataformas ganham dinheiro? As redes sociais ganham dinheiro? É onde a maior parte da população mundial, da sociedade, tá colocando energia, né? Tá olhando para isso. Onde que é? Nas redes sociais. E só vai aumentar. Pô, depois você assiste uns documentários, no Netflix mesmo tem disso, que eles falam sobre como que funcionam os bastidores dessas redes sociais para prender a nossa atenção. E esse é um ambiente, cara. Quando eu comecei a trabalhar com a internet, eu mudei completamente quando eu falei assim, pra mim mesmo, durante a pandemia, durante a quarentena, né? Eu falei pra mim mesmo assim, eu vou ser obcecado e eu vou fazer isso aqui dar certo, custe o que custar. Custe o que custar, eu vou fazer isso aqui dar certo. Mas, sabe aquele empurrãozinho que às vezes você tem leve pra fazer alguma coisa? Quando você tá, sei lá, você acha uma mulher bonita e seu amigo fala assim, pô, vai lá falar com ela e tal. Aí você, mano, não, tô de boa. Aí do nada ele vai lá e fala assim, aqui, meu amigo, sei lá, nem... Enfim, ele faz a ponte, sabe? Sabe aquele empurrãozinho às vezes, ou aquele cara que... Dá um exemplo mais simples, o cara dá um empurrãozinho pra você e fala assim, mano, vai lá. E é aquilo que você precisava às vezes pra você pegar a mulher, namorar com ela, casar com ela, morrer com ela, ter filhos com ela, sabe? Construir uma família doida, cabulosa, coisa de filme, sabe? Mas sabe aquele empurrãozinho? É onde os detalhes, né? Os resultados, né? Eles estão nos detalhes. E o empurrãozinho que eu tive durante a quarentena foi o quê? Eu não tinha escola, né? A escola fechou, lockdown. Eu mudei de cidade na época que começou a pandemia, então os amigos que eu tinha, mesmo que, sei lá, não era recomendado, né, assim, encontrar as outras pessoas, eu mudei de cidade e fui pra uma cidade completamente diferente durante a pandemia. Eu só tinha minha família ali. E, pô, minha família é minha família, né? Eu almoçava com eles, os almoços de família que eu disse, foi um pouco mais velho, né? Um pouco mais velho, no meu caso. E eu não conseguiria mudar esse ambiente deles. Mas os meus amigos, as influências na escola, os professores, tudo, sumiu.
sumiu. Eu só tava com a minha família no meio do mato, era num sítio, entendeu? E a gente foi morar, só que tinha Wi-Fi e tinha o notebook do meu cunhado emprestado. E eles foram, minha família, né, nós fomos morar nesse sítio nessa época aí, em 2020, porque meus pais são pastores e ficou crítica a situação financeira deles. E eu precisava de ganhar dinheiro e estava com tempo e estava num ambiente perfeito, sem saber que era um ambiente perfeito. Eu comecei a pesquisar como ganhar dinheiro na internet, enfim. Eu mudei meu ambiente, eu me joguei nisso. Igual eu disse, eu falei, eu vou fazer isso aqui até dar certo. E a minha primeira venda foi muito rápido. Eu vendi um produto também sem aparecer. Não foi com estratégias avançadas de tráfego pago, sabe? Mas foi uma coisa simples, mas que me gerou resultado. Da mesma maneira que esse vídeo que eu tô fazendo aqui pra você não tá me gerando resultado nenhum aqui. Eu não tô te vendendo nada. Eu não vou fazer nenhum pitch pra você, sabe? Mas como que vai me gerar resultado? Pô, eu quero cada vez mais te ajudar, né? Eu quero cada vez mais fazer com que você enxergue a realidade, consiga ter resultados com isso através da disciplina e não pela motivação. Independente do que você deseja na sua vida, o que você quiser, você consegue alcançar colocando Deus na frente e sendo disciplinado. Mas o que eu faço nesse vídeo aqui é para conseguir me conectar, às vezes até com pessoas também que pensam como eu penso. Você pensa como eu penso. Entendeu? Se você está vendo o vídeo até agora, talvez não exatamente tudo. Ninguém é igual, ninguém vai ter os mesmos pensamentos 100%. Mas vai ter pelo menos alguma visão do mundo parecida. E isso me faz conectar com outras pessoas. Enfim, mas onde eu tô querendo chegar mesmo é que a internet, cara, a era que nós estamos, ela é a melhor época para fazer dinheiro, mas você tem que saber usar, sabe? A verdade é essa, igual eu disse, enxerga a realidade. Ela tá aqui, ó. A realidade, ela tá escrita num papel, numa folha de papel debaixo dos seus olhos. Qual que é a realidade? Nunca existiu uma era tão boa para fazer dinheiro, mas toma cuidado com a overdose de informação que você tem. Então, o que é overdose de informação? Ele dá com a opinião dos outros e tal. O que você tem que tomar muito cuidado, então, para como consequência não ter overdose? Igual eu disse, qual que é a raiz? É o ambiente. É o que você assiste, é o que você vê nas redes sociais, é quem você acompanha, é os reels que você assiste, é os vídeos curtos, é a dopamina barata. Parece que é papo de coach, mas não é, cara. Você tem que mudar seu ambiente. No início, você vai mudar seu ambiente se conectando com outras pessoas na internet, fazendo networking, sabe? Até porque, se você ficar comprando curso, mentoria, cara, eu já devo ter investido em curso e mentoria mais de 500 mil reais, mais de $500 mil. Mentoria, já comprei mentoria e consultoria para empresas aqui de 80 mil. Só de 80 mil foram duas, fora os picados de 10, de 20, de 30, já deve ter dado uns 500 mil. Mas é conhecimento. Mas sabe o que eu vejo para comprar essas mentorias, por exemplo? É ver se esse cara que vai me ensinar algo, ele realmente tá no campo de batalha, se ele aplica o que ele ensina. Se não, pode ser o melhor conselheiro de palco, mas, irmão, se você não aplica, se você nunca aplicou e não sabe como é a realidade, eu não vou querer te ouvir. Então, qual que é o insight que eu te passo? Que é relacionado, de novo, com o ambiente. Olha como é que o ambiente vai conectando as coisas. Ambiente. O ambiente certo faz você se conectar com pessoas que você vai olhar para elas, vai aprender com o que elas fazem. E se você aprende com o que elas fazem, você vai ter resultado. Porque não adianta eu te falar tudo que eu tô falando aqui, porque o que eu tô te dizendo, tudo isso daqui, é porque eu tô todo dia aqui, pô, no meu escritório, fazendo reunião, lidando com problemas, lidando com soluções, vendendo, empacotando soluções para problemas, vendendo sem aparecer, sabe? E nunca criei nenhum curso com a minha imagem, como ganhar dinheiro sem aparecer, não fiz isso. Talvez eu até fiz algumas vendinhas, mas eu vi que, pô, ensinar isso pra pessoa do zero requer muito esforço. Talvez um dia eu chegue nessa conclusão, né, e tome essa decisão como consequência, mas não faça aquilo que as pessoas falam pra você fazer. Faça aquilo que elas fazem, sabe? Faça aquilo que elas fazem. E esse foi um dos maiores insights que eu tive. E comecei a aparecer na internet, comecei a colocar a cara com 15 anos, comecei a me conectar com outras pessoas. E comecei, no início, igual eu te disse, eu não precisava falar, eu só precisava absorver, sabe? Mas, igual eu te disse, absorve o conteúdo, o conhecimento de outras pessoas, mas com cuidado. Você tem que saber filtrar muito.
Por isso que eu falei, não faça o que as pessoas falam pra você fazer. Faça o que elas fazem. Tenha noção do que ela realmente faz, como que ela realmente prosperou, como ela realmente enriqueceu. Então, o ambiente, ele te molda. E não é papo de coach, mano. Não é papo de coach, tá ligado? Não é. Eu moro em Belo Horizonte, mas eu sei que já já vou sair de BH. Já já. Daqui do Brasil a gente pode fazer alguns eventos e tal, mas eu sinto isso em mim que, beleza, talvez eu possa sair de BH, posso morar em São Paulo, porque eu tenho, né, alguns parceiros lá em São Paulo também, né, eu vejo que é uma cidade que eu não desejo ficar a minha vida toda, mas é um ciclo da minha vida. Eu sou um cara muito tranquilo, muito calmo, né, mesmo que às vezes não pareça nesse vídeo, mas eu sou bem tranquilo, eu sou bem calmo, sabe, eu só falo aquilo que eu realmente tenho certeza daquilo que eu tô falando, então ouve isso que eu tô dizendo, né, nesse vídeo, nos outros vídeos também. Mas eu vejo que eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de locais e tal. Então eu comecei a fazer isso, eu mudei meu ambiente, eu mudei com quem eu tava conversando. Eu não precisei deixar de fazer isso, mas porque, igual eu te disse, a minha vida, o cenário que eu já estava, a minha realidade já tinha me dado um empurrãozinho e eu só dei prosseguimento, só dei continuidade. E no início eu só absorvia e filtrava muito, né? Porque você tem que tomar muito cuidado com a overdose de informação. Talvez você pode ter até várias pessoas que elas realmente aplicam do que falam, né? Do que ela te ensina e tal, mas saiba priorizar. Pô, que é isso? Ah, isso aqui é a salada de frutas que eu tava comendo. Então saiba priorizar. Se você se identificou comigo, irmão, me acompanha aí, se inscreve, né? Interage comigo. O meu canal vai crescer, eu tenho certeza que vai crescer. Vai ser um dos maiores canais de empreendedorismo e de juventude e de empreendedorismo do Brasil. Eu sou self-made, eu saí. O que é um self-made? É um cara que saiu do zero, tá ligado? Eu não sou herdeiro, então eu falo pra massa, eu falo pra quem tá do zero, entende? E se eu continuar fazendo isso aqui, não é se eu continuar, eu vou continuar fazendo isso daqui, porque é algo muito maior do que apenas resultado financeiro, na minha opinião, tá ligado com o meu propósito, depois eu falo um pouco mais sobre isso. Vai crescer muito, mas agora você tem a oportunidade de conversar comigo em um canal que tem, o quê? Nesse vídeo que você deve estar assistindo aí, agora tá com 700 e poucos inscritos. Vai crescer, talvez quando você for ver esse vídeo já vai estar nos 800, 900, 1000, sei lá. Mas você tem a oportunidade agora de conversar comigo, de mandar um comentário aqui falando o que você acha, de me perguntar. Todos eu mesmo, não é minha equipe, não tenho equipe focada nisso daqui não. É eu colocando a mão mesmo na estrutura do YouTube. Não tem ninguém abaixo de mim na minha empresa que tá fazendo, colocando a mão aqui. É eu mesmo, então eu curto o seu comentário, troco uma ideia com você. Você pode mandar uma mensagem no Instagram falando que tá vendo esse vídeo. Esses vídeos que eu tô fazendo aqui, eu tenho um Instagram de 25 mil seguidores. A maioria dos meus 25 mil seguidores lá são empresários, são pessoas bem-sucedidas, pessoas que, assim, ao olhar da sociedade, pessoas muito bem-sucedidas, mas às vezes pode ser por dentro podre. Não porque esse é o meu ambiente, nada disso, mas é porque acontece, né, nas redes sociais. Mas assim, se você já conhece alguns players grandes da internet, do marketing digital, por exemplo, de até coach, até palestrantes aí, talvez alguns das pessoas que você segue me seguem. Então, eu vejo que eu aprendi a valorizar muito isso do ambiente, né? E toma cuidado com essa overdose de informação e aproveita o momento que você tem para trocar uma ideia comigo e sim, sacrifique. Sacrifique ambientes errados. Deixe de ir de colocar sua mente ao encontro de coisas negativas, de coisas que não vai fazer com que você alcance aquilo que você deseja. Eu tive alguns resultados na internet com isso, igual eu disse, comecei a absorver o conteúdo, foi papo de fazer 15, 18, 20, 30, eu sei os números exatos por causa que foram meses, foi muito marcante isso pra mim. Eu tava fazendo 2 mil com a internet, 3 mil com 15 anos, com 16 eu comecei a fazer, com 15 também, 15, 18, 20, o máximo que eu fiz com 15 anos em um mês foi 20 mil reais de faturamento, é bruto, lucro mesmo, era uns 15 mil, Facebook, tráfego pago naquela época era muito bom, né, porque não tinha quase nenhum anunciante.
Hoje eu também trabalho com a mesma coisa. Vai acontecer no monopólio. Ou depois você vai enriquecer, você vai ouvir pessoas que realmente chegaram onde você deseja, vai mudar o ambiente, vai entender o que elas fazem e vai contar moedinha. Na internet, eu vejo que é isso. Se você quer trabalhar com um modelo de negócio muito parecido com o meu, o resultado que eu tive mesmo com 16 anos, que foi o mais rápido, foi tipo assim, papo de maluco. Eu tava faturando 20, 30 mil e eu fui para 300 mil. Eu aumentei o que? 10 vezes, né? O faturamento de um mês pro outro. Foi dezembro de 2021 para janeiro de 2022. Isso, exato. Como? Mudei a caramba do ambiente. Eu me relacionei com uma pessoa, eu fiz contato, né? Eu troquei uma ideia, a gente teve uma troca muito justa e sincera sobre empreendedorismo, sobre internet, sobre marketing digital, sobre funis de venda, sobre o mercado de infoprodutos. Tive uma troca de ideia muito sincera na internet, eu quis conhecer ela, ela morava em Balneário, eu saí de Belo Horizonte, com o quê? Com 16 anos. Saí de BH para me encontrar com ela. Irmão, a minha mente ficou neurada, sei lá, eu não consigo descrever. O cara era um gênio, tá ligado? Era um gênio. Né? E ele, no dia, ele já foi me conectando com outras pessoas e eu fui mudando meu ambiente. Voltei, resumo da ópera, né? Resumo da história. Voltei de Balneário para Belo Horizonte. Já estava morando aqui. Apliquei o que eu aprendi com aquele ambiente e fui pro 300 mil de faturamento. Em janeiro de 2022. Fevereiro, bati 1 milhão. Com 16 anos. Foi tenso ter esse resultado aí. Não vou dizer que foi fácil. Mas depois que eu mudei de ambiente, foi bem mais simples. Então, resumo. O que deixar de fazer para enriquecer mais rápido? Deixar o conforto do ambiente que você está hoje. Deixar os vídeos curtos, sabe? Pô, se até agora, que eu tô te falando aqui, se você tá assistindo o vídeo até agora, meu irmão, 23 minutos de vídeo, e você não entendeu o poder do ambiente, pô, cara, assim, você não vai entender o poder do ambiente 100%. Igual eu disse, você vai entender que aquele ambiente faz mal quando você sai dele. Você vai ter mais clareza disso. Mas, até porque você vai ver resultado. Mas, se isso aqui não for empurrãozinho para você mudar o seu ambiente, eu não sei mais o que falar. Então, vou estar terminando o vídeo por aqui. Talvez eu até sei, mas eu vejo que isso literalmente é o 80-20. Comprei dados, passei por várias coisas que eu acredito que me fizeram aprender e amadurecer bastante. E se você curtiu esse vídeo, interage aí comigo. Vamos começar a mudar seu ambiente agora. Vamos trocar uma ideia nos comentários. Se tiver 100 comentários nesse vídeo, eu vou responder os 100, entendeu? Não vai ser na hora que você quer, mas eu vou te responder, vou trocar uma ideia. Ou melhor, comenta e me chama no Instagram aí também que tá na descrição. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Fico com Deus. Até o próximo vídeo.